Boa noite a todos. Nós temos hoje o nosso orador espírita, o Áureo Gonçalves. Ele tem um canal no YouTube maravilhoso para a gente assistir, chama Estrada Sem Fim. Vale a pena, de tantos ensinamentos, de tanta coisa que ele explica com histórias, para a gente poder evoluir, entender e se melhorar na doutrina. O tema da noite hoje é Mistérios da Ciência. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite. Eu sou o Áureo. Hoje vamos conversar sobre mistérios da ciência à luz da espiritualidade. Mas, antes de tudo, agradecer mais uma vez o convite. Adoro vir aqui no União Fraterna. Já tenho meus amigos. Mas olha, eu confesso que eu quase mudei de tema hoje, porque fiquei pensando, gente, olha tanta coisa que está acontecendo no mundo. Estamos vivendo semanas muito tumultuosas e será que falar de mistérios da ciência? Porque a palestra espírita pública tem um caráter... Oi, tá baixo? Tá baixo. Melhorou? Sim. Ah, obrigado. Eu estava falando que eu quase mudei o tema, porque diante de tudo que está acontecendo, falar sobre mistérios da ciência, embora seja um tema que me toca muito, né? E a gente tem falado que o coração está cheio, mas fiquei pensando, poxa, a palestra pública espírita tem um caráter consolador muito importante. Muitas pessoas vêm aqui buscando um alento para seguirem na sua semana, para enfrentarem o difícil mundo que a gente tem hoje, de provas e expiações, que também tem muita coisa boa. Então eu fiquei meio que nesse conflito, porque lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre vários temas e tal, mas a palestra espírita pública é diferente. Então fiquei pensando, mas me veio essa intuição que, não, vai em frente, porque dá para fazer sim um link. Embora talvez fosse mais apropriado hoje falar sobre o Evangelho, Cristo, a moral cristã, tantas coisas que nos fortaleceriam muito mais. Mas podemos sim buscar esta inspiração por meio do estudo das leis divinas, por meio do estudo da realidade que nos cerca, por meio da ciência. Um grande amigo de Allan Kardec, chamado Camille Flammarion, um grande astrônomo, que era espírita, foi ele inclusive que discursou no funeral de Allan Kardec. É de Camille Flammarion a expressão pela qual Allan Kardec ficou conhecido, o bom senso encarnado. Em um de seus livros, Flammarion ele declara que ele acreditava que a religião do futuro seria baseada na ciência, principalmente na astronomia e na psicologia. Quem sabe, futuro, o que será que o terceiro milênio nos reserva? E olha só, fazendo este link, que declaração especial que esta senhora já desencarnada, esta grande mulher chamada Anne Druyan, viúva do famoso astrofísico americano Carl Sagan, vocês devem conhecer, criador da série Cosmos. Olha essa frase dela, que a ciência é o melhor caminho para a humildade e, por sua vez, para a espiritualidade. A ciência nos obriga a admitir a nossa ignorância. Mas a gente tem visto que não tem sido bem assim. E não é de hoje, né, gente? A história da humanidade é cheia de conflitos entre ciência e religião. Conflitos que chegaram ao extremo de provocar execuções, mortes. Lembremos de Giordano Bruno, que foi morto pela Inquisição Católica por falar de mundos infinitos, possivelmente habitados pelo universo. Galileu Galilei, que quase também seguiu pelo mesmo caminho. E os cientistas ficaram tão traumatizados por esses séculos de conflito intenso
que este ranço entre essas duas áreas ele permanece até hoje de forma bem problemática, impedindo o avanço da ciência de forma livre. Não precisaria ser assim, porque se a ciência conseguisse se libertar do paradigma materialista, porque hoje a ciência está presa no paradigma de que nós somos apenas um corpo físico, que tudo que somos, nossos sentimentos, emoções, consciência, memória, tudo é produto de impulsos elétricos do nosso cérebro. Os cientistas que ousam partir de outras hipóteses, eles são ridicularizados por seus colegas, eles não conseguem financiamento. E estas são as duas principais causas que levam, na conjuntura atual, a ciência a ficar empacada no paradigma materialista. Mas existem. Alguns vão classificar como provas, mas se não quiserem colocar como provas, podemos afirmar que hoje existe um conjunto robustíssimo de evidências de que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. E se esta perspectiva que a própria ciência nos traz não nos inspirar de alguma forma, talvez não tenhamos entendido as suas implicações. E é nesse sentido que a ciência, sim, tem o poder de nos fazer sair daqui hoje com mais inspiração, com mais força, com a certeza de que fazemos parte de algo muito maior do que os nossos olhos físicos são capazes de enxergar. Este ano, 2023, foi lançado um livro muito especial que eu recomendo para aqueles que se interessam pelo tema. É um livro fininho, mas de um conteúdo robusto. A Ciência da Vida Após a Morte. Nós temos que dar o crédito e parabenizar a coragem e a perspicácia de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Núcleo de Saúde e Espiritualidade, NUPES, que, liderados pelo psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida, lançaram este livro este ano. Vocês encontram na Amazon. E aqui eles apresentam justamente os principais argumentos que mostram que hoje sim é possível afirmarmos que a ciência já tem material para partir pelo menos de uma hipótese de que algo mais existe. E este conjunto de evidências que eles detalham no livro passam pelos fenômenos mediúnicos, aparições, experiências de quase morte, casos sugestivos de reencarnação. Argumentam no livro que muitos homens e mulheres notáveis ao longo da história já se debruçaram por este tipo de estudo, produzindo materiais que não têm uma razão lógica para serem hoje ignorados pela ciência oficial, digamos assim. O que é um método científico? E Kardec era um cientista. Quando ele foi estudar o fenômeno das mesas girantes, que deu origem ao espiritismo, ele foi com a postura de cientista. Ele tomou cuidado, foi numa reunião que não cobrava nada, inspecionou todo o ambiente, se colocou na posição de observador, e as mesas giraram como nunca, respondendo perguntas. Kardec chegou à conclusão lógica de que algo havia ali, havia uma inteligência por trás daquele fenômeno. E esse foi o start do espiritismo. Mas porque Kardec se permitiu partir de uma hipótese, de uma pergunta. E isto é um método científico. Você parte de uma pergunta, de uma hipótese, por meio de experimentações. Você comprova ou não, desenvolve uma teoria que pode ser replicada por outros cientistas. Ciência, basicamente, é isso. E eu trouxe alguns exemplos de mistérios da ciência, não sei se vai dar tempo de falar todos,
mas qualquer coisa a gente volta a conversar sobre isso, porque são muitos. Alguns exemplos de mistérios da ciência à luz da espiritualidade, porque apesar de muitos cientistas se colocarem naquela posição arrogante, de que tudo sabem sobre o mundo natural, de que aquele que tem um entendimento diferente, que tem uma crença é ingênuo, para usar uma expressão leve, estes mesmos cientistas, talvez no fundo das suas reflexões, saibam que tem muita coisa que eles ainda não conseguem explicar. O primeiro exemplo é a própria consciência. Basicamente, a ciência não tem a menor ideia do que produz a nossa sensação de sermos um ser único, consciente, com os nossos sentimentos, emoções, percepção do meio, memórias. A sensação de sermos alguém desprendido do ambiente, nossa consciência. A ciência não sabe o que produz isso. Alguns cientistas propõem que seria um efeito colateral da atividade elétrica do próprio cérebro. A atividade elétrica do cérebro de baixa voltagem. Toda vez que você executa alguma tarefa, áreas diferentes do seu cérebro se colocam nessa atividade elétrica. Então, por exemplo, agora eu estou enxergando, estou ouvindo, estou falando, áreas diferentes do meu cérebro estão em atividade, o cérebro de vocês, o cérebro físico de vocês também está nesta atividade, áreas diferentes, mas a gente tem uma percepção unificada. A ciência não sabe como isso acontece. A ciência ainda não compreende o cérebro humano, justamente porque ela não quer nem investigar a hipótese de que o cérebro não detém a consciência. A consciência é o espírito imortal que utiliza o cérebro físico para se expressar, o que é muito diferente. O cérebro físico, inclusive, não dá conta de expressar o que nós somos em sua totalidade. Quando estamos desprendidos do corpo, pelo sono ou após a desencarnação, livres da limitação do cérebro físico, é por isso que a nossa consciência se amplia. Porque o cérebro físico, feito de carne, uma matéria densa, não tem condições de interpretar, de metabolizar, de dar vazão às potentes vibrações sutis da mente espiritual. Um outro mistério, a memória. Mais uma vez, a ciência não tem a menor ideia ainda de como se produz as memórias. Sabe-se, claro, que o hipocampo, uma estrutura cerebral, tem um papel nisso. Mas exatamente o processo que faz o cérebro resgatar acontecimentos passados, então quando você para lembrar de uma situação, uma descarga elétrica semelhante à que ocorreu neste evento, ocorre no seu cérebro. Mas exatamente como o cérebro resgatar isso, porque a ciência não encontra nenhuma parte do cérebro que ficam as memórias armazenadas. Então, este ainda é um mistério científico aparentemente sem solução no campo da materialidade. A ciência está estagnada neste ponto, justamente porque a memória não está no cérebro físico. Nós temos, neste livro, Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, ele explica bem isso, que nós temos a memória biológica e a psicológica. A memória biológica, ela está no nosso corpo espiritual, que numa longa peregrinação por todos os reinos da natureza, por milhares de reencarnações, vai criando uma memória. E é por isso que você não precisa pensar para fazer sua digestão, os processos metabólicos, porque o seu corpo espiritual criou esta memória ao longo desta jornada multimilionária. E existe a memória psicológica.
que não está no corpo físico. É por isso que você desencarna, deixa o corpo físico para trás e a sua memória continua. A memória não estava no corpo físico, a memória estava nos nossos corpos sutis. E um dia, isso está nas obras de André Luiz, conquistaremos a memória integral de tudo o que vivenciamos. Mas isso é patrimônio de espíritos de alta hierarquia espiritual. Segundo um dos mentores de André Luiz, o que vai ao encontro da tese de que as memórias ficam armazenadas nos corpos sutis do espírito. Olha aí, um outro grande mistério da ciência é a própria evolução das espécies. Tem uma história muito curiosa envolvendo isso. Esse aqui é o Charles Darwin, que levou a fama, mas ele não foi o único. Simultaneamente às pesquisas de Charles Darwin, este outro cientista, chamado Alfred Russel Wallace, ele estava chegando às mesmas conclusões que Darwin. Porque, vejam que engraçado, já era o momento desta verdade chegar para a humanidade. Então a espiritualidade atuava em vários cientistas que tinham condição de trazê-la. Percebam como é frequente que uma descoberta pipoque em vários locais do mundo, quase que simultaneamente. Aconteceu isso com o avião, aconteceu também com a evolução das espécies. E Alfred Russel Wallace mandou uma carta para Darwin, e Darwin quase caiu da cadeira, porque era a teoria que ele estava escrevendo. Porém, Alfred Russel Wallace, uma atitude muito nobre, não quis se colocar à frente de Darwin. Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies em 1859, que revolucionou a visão, porque até então se tinha a visão religiosa de que Deus tinha criado todas as espécies assim, de uma hora para outra. E Darwin traz a teoria da seleção natural, de que uma espécie foi procedendo de outra, de forma que cada ser vivo tem os seus antepassados, que é uma longa jornada que vai criando as espécies por meio de por meio do mecanismo da seleção natural e das mutações, que na época dele ele ainda não tinha esse conceito. Mais tarde, Russel Wallace rompeu com Darwin. E por que isso aconteceu? Mesmo o próprio Darwin, isso ele deixou registrado. Ele deixou registrado que a seleção natural deveria ter algo mais, porque é muito difícil acreditar ou ter a certeza de que, por meio deste mecanismo, estruturas tão complexas seriam formadas, como o olho humano, por exemplo, ele cita este exemplo. Então, o próprio Darwin deixou em aberto para o futuro novas descobertas, mas o Wallace foi mais longe. E ele deixou isso registrado em 9 de seus livros. Para ele havia um elemento espiritual que conduzia a evolução das espécies. Porque somente pelo elemento material não daria para explicar. E ele aprofunda este entendimento, que é confirmado pela espiritualidade, talvez não por acaso, exatos 100 anos depois da publicação de A Origem das Espécies. Chico Xavier e Valdo Vieira publicam o livro Evolução em Dois Mundos, 100 anos depois, em que se explica, é um livro difícil de ler, mas muito interessante, e que se explica que, sim, a seleção natural, as mutações, é uma realidade, mas que não ocorriam ao acaso. A espiritualidade conduzia todo o processo. Havia um elemento espiritual atuando ali. Wallace chegou a essas conclusões, principalmente quando ele analisou a evolução do cérebro humano. Wallace escreveu: levou-se 60 milhões de anos até os primeiros primatas evoluírem aos primeiros hominídeos, nossos antepassados.
Porém, depois disso, a evolução começou a se acelerar de uma forma para a espécie humana, que a passagem do Homo erectus para o Homo sapiens foi praticamente repentina. E mais, o Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, surgiram os primeiros Homo sapiens com um cérebro igual praticamente ao que temos hoje. Ou seja, há 200 mil anos atrás, o Homo sapiens surgiu com um cérebro, com uma capacidade muito, mas muito acima do que aqueles homens primitivos precisavam. Isso não faz sentido pela ótica da simples seleção natural. Há um elemento atuando nesse processo, um elemento espiritual. E foi essa a razão do rompimento de Wallace com Darwin. E o mistério científico continua. Um outro mistério científico, células do embrião. A ciência não sabe explicar como o embrião no útero materno, inicialmente composto por células-tronco, que podem virar qualquer célula, por que uma célula decide virar uma célula da pele, outra célula decide virar uma célula do fígado, outra célula decide virar uma célula, sei lá, do pé? A ciência coloca que não, no DNA os genes provêm as instruções para a construção do corpo. Tá, mas o que ativa os genes certos? Aí a ciência já não tem a resposta. Eles alegam que o que desencadeia o processo provavelmente está fora do DNA, mas não se sabe o que é. A explicação espiritual, presente em livros de Leon Denis, em livros de André Luiz, é que dentro do útero materno, esta câmara de materialização, o corpo espiritual do espírito reencarnante atua como um molde biológico para a materialização de cada célula do corpo físico, e isso é que desencadeia os genes certos de cada célula na embriogênese. Está aí um mistério científico que eu quero ver a ciência avançar sem partir para outros paradigmas. Outro mistério científico são as experiências de quase morte, que vocês devem, não preciso me alongar muito, só vou colocar algumas coisas importantes para a gente refletir. Muitos dizem que as experiências de quase morte são causadas pela falta de oxigênio do cérebro nos instantes finais do corpo físico, mas isso não explica o fenômeno. Porque muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam percepções verídicas da realidade que elas não poderiam saber. Além de toda a experiência transcendental, além de muitas dessas pessoas retornarem totalmente modificadas, mais espiritualizadas, sem medo da morte, com muitas reflexões, muitas retornam, por exemplo, há um caso de uma mulher nos Estados Unidos, em que após uma experiência de quase morte, em que ela estava fazendo uma operação no cérebro, tiveram que até que parar o coração dela, enfim, ela estava num estado totalmente inconsciente. E aí, ao retornar, ela descreveu todos que participaram da operação, diálogos que ocorreram durante a cirurgia, descreveu até o tipo de broca que foi usada para abrir o crânio dela. Esse é um caso. Existem centenas de casos catalogados de pessoas que tiveram percepções verídicas. A consciência não está presa no cérebro físico. É só a ciência querer investigar. Já estou começando a acelerar um pouquinho para dar tempo. Mas vamos lá, porque eu teria tanta coisa para falar só sobre esse tema. Lucidez terminal. Um outro mistério científico. Já ouviram falar com certeza da chamada melhora da morte? Muitos profissionais de saúde tenho certeza que convivem com isso. A pessoa tem uma melhora repentina e desencarna. Gente, isso é um fenômeno muito frequente.
Tanto é que a ciência tem até um nome para isso, lucidez terminal. Também não sabe por que isso acontece. Uma pesquisa feita na Alemanha mostrou que 84% das pessoas que têm a lucidez terminal desencarnam no mesmo dia. No livro Desencarne de Dimas, acho que é o Obreiros da Vida Eterna, no Obreiros da Vida Eterna mostra que Dimas ele foi alvo de uma melhora da morte, porque foi uma estratégia da espiritualidade para que a família que estava enredando Dimas com fluidos pesados, no desespero para que ele permanecesse vivo, a espiritualidade promoveu uma melhora orgânica em Dimas para que a família se acalmasse, os fluidos foram saneados e aí eles conseguiram retirar Dimas do corpo com maior tranquilidade. Pode ser uma das explicações da chamada melhora da morte. Com certeza uma outra explicação é dar uma oportunidade para o desencarnante de ter um último momento com seus familiares, de se despedir, de perdoar, de fazer uma última reflexão, não sabemos. Ou tudo isso junto. Mas o mistério científico permanece. E um último grande mistério, este aqui eu gosto bastante, é a matéria e energia escura. Os cientistas têm muitos deles, né? Não todos, que sabem tudo sobre o universo. Mas, gente, se eu falar para vocês, muitos já devem conhecer essa teoria, que a matéria que a gente conhece, que forma a mesa, a cadeira, a rocha, a parede, a lua, os planetas, essa matéria que a gente conhece, segundo a própria ciência, forma só 5% do universo conhecido. Os outros 95% são formados de matéria escura e energia escura, principalmente. Como é que a ciência sabe que essa matéria existe? Pela interação gravitacional. As equações mostram que tem mais matéria ali. Tá? Aparece nas equações, mas aí eles apontam o telescópio e não tem nada. É como se a nossa ciência apontasse uma imagem. Imagine um navio chegando aqui no Porto de Santos, à noite, olhando o continente. Vai ver só luzes, mas não vai ver de longe tudo que está ali. É exatamente isso que os nossos telescópios enxergam quando apontam o céu. Não vê tudo que está ali. E isso a própria ciência constata nas suas equações. Um mistério científico interessantíssimo. E aí tem várias teorias. A espiritualidade não traz muitas referências sobre isso. E aí alguns vão perguntar, mas por que alguém não psicografa, dizendo o que é a matéria? Gente, os espíritos têm que deixar algum trabalho para os cientistas desvendar, né? É o nosso mérito de buscar essas informações. Então não sabemos se a matéria e a energia escura são da nossa própria dimensão, em frequências um pouco mais elevadas, ou se são realmente a matéria dos planos espirituais que compõem este universo, que muito provavelmente não é o único universo. A própria ciência já está chegando à conclusão de que existem multiversos. A teoria das cordas, por exemplo, prevê 11 dimensões. A ciência cada vez mais se aproxima de um novo tempo, em que, nas palavras de Bezerra de Menezes, agora eu não sei se foi Bezerra, mas enfim, a frase é impactante, que o materialismo iria terminar por falta de matéria. Quem foi que falou isso mesmo? Mas eu adoro essa frase. Porque o materialismo vai acabar por sua própria inconsistência em explicar a realidade, desde que a ciência se desapegue
de algo tão maléfico, tão prejudicial como o chamado cientificismo materialista. Ou seja, eu me apego nesta ideia de que não existe nada que eu não conheça, porque se eu supor que existe algo para além da matéria física, todo o meu conhecimento, eu perderia todas as minhas referências, eu teria que admitir que eu não sei nada. Isso assusta muito a ciência, é compreensível. Mas chegará um momento que estas comportas não mais poderão ser barradas. E quando a ciência desvendar a reencarnação, a vida nos planetas, a sobrevivência do espírito, o contato entre diferentes dimensões, vejam a mediunidade de Chico Xavier, quantas provas deu sobre isso. Lá no meu canal eu tenho um vídeo sobre isso, na playlist Chico Xavier. Só se estudassem Chico Xavier já comprovariam a existência do espírito. Este avanço não poderá ser detido por muito tempo. E isso vai revolucionar a forma como a humanidade se percebe, vai revolucionar as religiões, vai revolucionar a face do planeta e não sabemos o que irá acontecer, e isso assusta muita gente. Olha, a pergunta 36 do Livro dos Espíritos. Remete à matéria e energia escura. Nada é vazio. Tudo está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Isso quando ninguém nem sonhava que existia matéria e energia escura. Livro de 1857. Uma frase de Albert Einstein, que alguns dizem ser a reencarnação de Demócrito. Se há algo em mim que possa ser chamado de religioso, é a admiração ilimitada pela estrutura do mundo, na medida em que a ciência consegue revelá-la. E uma frase que eu também adoro, do grande Francis Bacon, filósofo inglês do século XVI, um dos pais do pensamento científico. Olha que legal. Um pouco de filosofia, um pouco de ciência, podemos fazer um paralelo, leva a mente do homem ao ateísmo. Mas muita filosofia, muita ciência o leva à religião. Religião não no sentido dogmático, no sentido de religação com algo maior. Então, uma visão superficial de ciência pode até nos levar ao ateísmo. Mas se você se permitir aprofundar e ir no estudo realmente das hipóteses que estão aí, para todo mundo ver, os que quiserem, a consciência se expandirá e, como disse o próprio Einstein, jamais retornará ao que era antes. Era isso, muito obrigado.